Meus amigos, a série The Last of Us está prestes a estrear na HBO Max e como o Tio Geek assumiu esse compromisso com vocês, de fazer a cobertura completa da primeira temporada, cá estamos nós com o top 7 dos infectados ou zumbis mais poderosos do universo de The Last of Us. Sendo que além dos infectados, é importante nós entendermos também como que funciona o processo evolutivo biológico dessas criaturas. É bem legal. E é justamente isso o que iremos ver no vídeo de hoje. E iniciando aqui o nosso ranking, em sétimo lugar temos os Runners, ou Corredores. Hello my friends geek na voz, e assim que o indivíduo ele é exposto ao fungo do Cordyceps, a primeira coisa que acontece com ele é se transformar em um corredor, sendo que ao total existem basicamente 5 estágios de infecção com direito a 2 variantes, e cada estágio é mais perigoso que o anterior, sendo é claro que temos algumas exceções, como por exemplo a Ellie, que foi exposta e não se transformou em um corredor. Mas os Runners ou Corredores é o primeiro estágio do fungo Cordyceps e são justamente pessoas que acabaram de ser expostas ao fungo. Elas são definidas por sua velocidade intensa, ataques lentos e tendência a atacar pessoas em hordas, sendo que nas fases iniciais não vemos muitos sinais de fungo na superfície da pele, os olhos ficam turvos ou tortos porque o fungo tem origem dentro da cabeça e, é claro, começam a surgir alguns caroços no rosto sinistro. Ah, é? Como você sabe? E só pra vocês terem uma ideia, no The Art of The Last of Us, que é justamente o book art da série, cheio de ideias e rabiscos que o Neil Druckmann e o Bruce Straley eles tiveram a respeito da criação do game, no início, cara, os corredores eles iriam empunhar algumas ferramentas, como pás, como facas e até algumas armas. Já imaginou esses bichos correndo rápido na nossa direção com arma ainda por cima? Ainda bem que não colocaram isso no jogo, senão ia morrer mais umas 50 vezes. Eu gostaria de acreditar. Em sexto lugar temos os Stalkers, que são pessoas que foram infectadas dentro de 2 semanas a 1 ano. Por seu nome, eles perseguem e se escondem de presas no escuro e atacam em momentos oportunos. Alguns também se agarram às paredes e permitem que o Cordyceps apodreça, mantendo o hospedeiro vivo até que a presa passe, momento em que o perseguidor se liberta e ataca, vai que nem um bicho pra cima de você. Em quinto lugar temos uma variante dos Stalkers que poucas pessoas perceberam, que são os Rat Kings Stalkers. E calma que eu vou chegar na parte do Rat King, que é aquele bicho medonho lá do The Last of Us parte 2. Mas cara, os Rat Kings Stalkers são Stalkers não muito convencionais. Ao invés disso, essas criaturas são mais poderosas que sua versão original, sendo capazes de lançar bombas de esporos semelhantes a um baiacu, e por isso manter distância não é muito recomendado, tá? E só para vocês terem uma ideia, o Rat King Stalker inicialmente não pode ser danificado, fazendo com que o jogador tenha que matar o Rat King Shambler primeiro. E calma se ficou um pouco confuso para vocês, mais pra frente eu vou explicar a parte do Rat King do The Last of Us Parte 2 e vocês vão entender mais ou menos a complexidade que são essas criaturas medonhas chamadas de Rat Kings. Pare de besteira! Em quarto lugar temos os Clickers, os tão temíveis Clickers, que inclusive apareceu no teaser de The Last of Us, e são pessoas que praticamente foram infectadas há 1 ano, sendo que o longo tempo decorrido permitiu que o fungo se espalhasse por todo o corpo, cegando-os e forçando-os a usar a ecolocalização para encontrar as presas. Ou seja, é tipo os morcegos ou então algumas pessoas cegas que podem ver ou emitir alguns cliques. No entanto, o fungo lhes concedeu força aprimorada, tornando os inimigos temíveis em combate corpo a corpo, e o tanto que eu passei de raiva com os clickers é brincadeira. Em terceiro lugar temos a variante do baiacu, que são os Shamblers, ou então trôpegos. Sem dar muitos spoilers, é claro, mas os trôpegos, ou Shamblers, assim como os baiacus, são pessoas que foram infectadas por vários anos e normalmente habitam em áreas prósperas com água. E embora eles não sejam tão fisicamente aprimorados quanto os clickers ou os baiacus, mas os Shamblers são capazes de agarrar as presas e expelir grandes nuvens de esporos em seus corpos, que causam queimaduras ácidas na pele da presa. E quando mortos, os esporos explodem, liberando uma explosão final de Cordyceps no ar. Ou seja, você matou um trôpego, sai de baixo que o bichão vai explodir. Claro. E quando o infectado, que está no processo de se transformar em um verme, habita em locais muito úmidos, o fungo passa por uma mutação, fazendo com que um aglomerado de esporos cresça na região da cabeça e dos ombros. Os trôpegos, eles são menores e menos resistentes que os vermes e também não possuem bocas, portanto eles não podem morder, mas ainda assim eles são extremamente perigosos por expelirem esporos ácidos em suas vítimas, cara. É, eu sei.
Porém, mesmo após a morte de um indivíduo infectado, o fungo continua a crescer, consumindo a massa do corpo para formar um corpo de frutificação, e com isso ele libera esporos que infectam qualquer ser humano que os respire. Ou seja, é por isso que os sobreviventes usam máscaras de gás durante a história, com exceção, é claro, da Ellie Williams. Em segundo lugar, chegamos nele, os tão temíveis Bloaters, ou Baiacus, ou então como a gente chama aqui em Salvador, os barril dobrado. Baiacus, que é o último estágio da infecção, pelo menos em The Last of Us Parte 1, são pessoas que foram infectadas por vários e vários anos, cara. Nesse caso, o fungo os levou a se tornarem lentos e cegos, mas incrivelmente fortes e resistentes, com o crescimento do fungo servindo como blindagem. Os Baiacus também podem arrancar fungos de seus corpos para usar como bombas de esporos e jogá-los em seus inimigos. No entanto, esse crescimento adicional de fungos os torna vulneráveis ao fogo. Então, dica do Tio Geek, tá? Pra quem for jogar The Last of Us aí, eventualmente, você encontrou um baiacu na sua frente, um bichão gigante, meu irmão, taca coquetel molotov, bomba de prego, qualquer coisa que tiver de explosivo, queima ele, dá um jeito de queimar ele. Pode ser. E no caso dos baiacus, acontece que grande parte do corpo da criatura foram substituídas por placas fúngicas. Nesse caso, o fungo invade completamente o corpo e simplesmente floresce. Um baiacu, quando infectado, sente que vai morrer. Então ele encontra um canto escuro e torna parte do ambiente. Nesse estágio, os elementos humanos já não existem mais e o corpo desaparece. Se transforma nessa criatura horripilante que a gente tá vendo aí, bicho medonho. Os baiacus, eles deitam, germinam e depois lançam os esporos, cara. Se alguém respirar esses esporos, fica automaticamente infectado. Cara, o tanto que eu passei de raiva quando eu encontrei esse baiacu pela primeira vez lá na fase do Bill, foi um negócio inacreditável. Eu quase piquei esse controle aqui na parede, quase tive que comprar outro. Eu sei. E em primeiríssimo lugar, é claro, o estágio mais avançado, simplesmente a criatura mais horripilante que já existiu, talvez, na história dos videogames, porque eu morri tantas vezes a ponto de quase enfiar minha cabeça na areia. Temos o rei dos ratos, os Rat Kings. Ai, meu Deus, só de lembrar o tanto que eu morri nessa fase. Apresentado em The Last of Us Parte 2, com certeza é a criatura vinda diretamente das trevas, porque eu me recuso a acreditar que o corno que criou o rei dos ratos não pensou em modos diferentes de levar o jogador à loucura e quebrar um controle atrás do outro, porque esse é disparado o momento mais difícil da história de The Last of Us. Tá pra nascer um indivíduo que matou o rei dos ratos de primeira, sem morrer pelo menos uma vez. Mentira, se você fez isso, você é mentiroso. Acho que não. Mas uma verdade, meus amigos, é a voadora no like embaixo que vocês sempre deixam. Cara, aproveita que a gente ainda tem muito ainda o que comentar nesse top 7. Vão por mim, deixa a voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Insta, @LucasMGeek, pra vocês ficarem por dentro de tudo o que vai rolar sobre The Last of Us aqui no canal Mundo Geek. Vão por mim, a maior cobertura da série The Last of Us vocês vão encontrar aqui com o Tio Geek. Capite? Nice. Acontece que essa pútrida e repulsível criatura é o que acontece quando alguns dos primeiros infectados são mantidos em cativeiros em um centro de trauma de um hospital abandonado durante 24 anos. O Rei dos Ratos, nomeado assim em homenagem a um raro fenômeno do reino animal, onde um conjunto de ratos foi encontrado com suas caudas interligadas e fundidas através de cabelo e substâncias grudentas, é uma amálgama de todos os infectados existentes no universo de The Last of Us. Eles têm a velocidade de um perseguidor, a ecolocalização de um instalador e a força de um baiacu. E pelo fato deles terem sido introduzidos em The Last of Us Parte 2, provavelmente eles não irão aparecer agora nessa primeira temporada da HBO. Obviamente, se ele aparecer eu vou ficar muito surpreso. Sendo que o Rat King, ele também tem uma outra variante que eu já citei, que são os Stalkers, os Rat Kings Stalkers, que também é outra criatura medonha, que eu morri várias vezes. Beleza? Beleza. Sendo que o processo de formação do corpo de frutificação faz com que o cadáver se torne esquelético e quebradiço, fundindo os restos às superfícies à medida que a continua a crescer. E conforme o tempo passa, o corpo de frutificação torna-se um musgo, que pode preencher estruturas inteiras com fungos mortais da cor da carne humana, cara. E tanto os esporos quanto o corpo de frutificação morrem rapidamente quando expostos à luz solar. Lembrando, é claro, que a infecção também se espalha diretamente através do contato com o infectado ou através de seu cadáver. Ou seja, os esporos infecciosos são criados pelo Cordyceps e liberados do corpo do hospedeiro após a morte. E por fim, o desenvolvimento do esporo é o último estágio do ciclo de vida do infectado. Nesse caso, a carcaça sem vida serve como terreno fértil para o fungo se espalhar por todo o ambiente. E quando ele estiver perto da morte, o infectado vai encontrar cantos escuros e úmidos para enfim morrer. E por mais que isso possa ser o fim para o hospedeiro, mas o fungo continua a crescer, mano. Você acha que acabou, garotinho? Aqui o buraco é mais embaixo.
já que aqueles que vivem nas zonas de quarentena são relativamente seguros porque estão em locais com fluxo de ar significativo, levando a uma baixa concentração dos esporos. E isso explica porque os únicos locais com altos índices de toxicidade de esporos tendem a ser edifícios subterrâneos ou abandonados. E adivinhem, sim, é justamente por esses lugares, pelo subsolo, pela água, que o Joel e a Ellie decidem passar ao longo de toda The Last of Us. Eu tenho uma teoria de que se o Joel e a Ellie eles encontrassem um helicóptero no início do jogo, The Last of Us ia durar 20 minutos. É uma tremenda idiotice. Mas e aí, meus amigos, vocês estão ansiosos por essa série de The Last of Us? Qual foi o bicho que vocês mais passaram raiva jogando o The Last of Us? No meu caso foram os Clickers e, é claro, os Rat Kings. O tanto que eu morri com o Rat King, meu Deus do céu. Mas comentem embaixo que o Tio Geek vai estar lendo e respondendo todos os comentários. E estão vendo esse vídeo aqui, tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele, aqui também e aqui, que são vídeos muito bons aqui do canal. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é mega importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui.